Bom dia, graças a Deus, reunidos para adorar ao Senhor. Perdoem a voz aí nasalizada, mas não deu para controlar o nariz hoje. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos abençoado. Estamos percorrendo o livro de Atos, já estamos em Atos capítulo 15. E eu sugiro que você vá relendo o livro de Atos dos Apóstolos, porque você certamente deve ter percebido que a igreja sofreu muitas perseguições desde o início da sua constituição. Mais uma vez, é importante destacar que a igreja do Novo Testamento, ela sempre foi uma igreja perseguida. Ela nunca foi uma igreja folgada, né? Ou seja, uma igreja sem perseguição. Então, a ótica dos textos é sempre para uma igreja perseguida, uma igreja que sofre os ataques contra a vida, contra a liberdade, e a gente vê isso no livro de Atos dos Apóstolos muito claramente. Só que agora vem um novo ataque, um ataque talvez mais terrível do que o ataque até contra o físico da própria igreja, é o ataque à doutrina. Por isso, estamos estudando em Atos capítulo 15, do verso 1 ao 5, que devemos lutar pela sã doutrina. A doutrina é fundamental a uma igreja. Doutrina quer dizer o quê? Ensino. O ensino da igreja. Uma igreja, se não tiver um ensino segundo as Escrituras, ela deixa de ser igreja. Ela pode ter um nome Igreja Batista, mas não é uma igreja. Se não tem a doutrina, como é dito na Bíblia Sagrada. Isso é fundamental. Da mesma forma, existem outros elementos fundamentais a uma igreja, como missões, a obra missionária é fundamental a uma igreja. A oração é fundamental a uma igreja. Né? A Bíblia Sagrada, a própria palavra de Deus é fundamental a uma igreja. Então, tem elementos fundamentais que uma igreja não pode deixar de ter. Se deixar de ter, deixou de ser igreja. Se tornou uma agremiação religiosa, uma sociedade religiosa. Pronto, é só o que tem, sociedade religiosa de toda ordem. A gente sabe que é só o que tem. A igreja, um dos pré-requisitos fundamentais é a doutrina. E aqui nós observamos o primeiro ataque à doutrina em Atos 15, verso 1. Vamos ler Atos 15, de 1 ao 5. Nós já trabalhamos no domingo passado os 2 primeiros versículos e hoje vamos caminhar para o final. Atos 15, verso 1 diz: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, esse foi o grande problema. Nós vimos, então, primeira motivação para defender a doutrina é que a defesa da doutrina é prioridade na igreja, é prioritário. A doutrina está acima da comunhão. A doutrina está acima da obra missionária. A doutrina é fundamental. Sem doutrina não tem comunhão. Sem doutrina não tem obra missionária. Sem doutrina talvez não tenha nem oração. Sem doutrina não tem devoção e ninguém glorifica a Deus sem a doutrina. Porque a doutrina, o ensino, é o que nos conduz no caminho do Senhor Jesus Cristo. Foi o que ele deixou para nós. É possível que muitas pessoas realizem uma obra cristã no nome, de modo geral, sem a doutrina adequada. Será que estão glorificando a Deus? Certamente não. A doutrina é o que mostra que estamos no caminho correto e que estamos agradando ao Senhor.
Nós vimos no verso 1 e 2, esses indivíduos chegando, eram judeus, fariseus, que estavam ensinando salvação, sim, no nome de Jesus, sim, mas com um detalhe. Você é salvo em Jesus, mas tem que se circuncidar. Ou seja, tem que ter uma obra. Você tem que guardar a lei de Moisés, tem que ter uma obra. Então, salvação não é para ter obra humana. Não pode. Nenhuma. Nada. Se tiver uma obra humana, então você já ajudou Deus na sua salvação. Não pode. E então, a lógica aqui é que isso feria gravemente o evangelho. Paulo e Barnabé perceberam isso de cara. Veja que o missionário ele tem que estar muito bem preparado na doutrina. Criou-se na modernidade uma ideia errada de que os pastores são mais bem preparados do que os missionários. E, na verdade, não é para ser assim. É para todo mundo estar bem preparado na palavra. Mas se alguém tem que estar mais bem preparado, são os missionários. Por quê? Porque o missionário planta uma igreja aqui, do zero. O que aquele missionário diz para aqueles novos convertidos vira lei. Durante décadas. Se o missionário ensinou errado, vai ficar errado décadas. E o pastor que chegar e tentar mudar, não vai conseguir. E a igreja vai crescer de modo errado. Então, a função do missionário é primordial, é fundamental na plantação de uma igreja. Então, o missionário tem que estar muito bem preparado. Não acho estranho se o missionário fizer um mestrado, estudar mais e se capacitar para começar a obra missionária. Porque realmente ele tem que estar muito bem preparado, que ele vai dar o tom de uma geração de crentes. Não sei se eu falei para vocês, mas o seminário lá de São Paulo, nosso seminário Batista Regular lá em São Paulo, só para ilustrar, está treinando líderes em Angola, enviando professores, né, passam lá um mês num seminário para treinar líderes lá em Angola. Problema, que a igreja de Angola, acho que eu já mencionei isso aqui, os missionários que foram lá anos, décadas atrás, ensinaram que era possível ter pastoras lá. A gente sabe que a Bíblia não aprova esse tipo de ensino. Então, o tempo passou, a maior parte da liderança das igrejas batistas lá em Angola é de pastoras. Tem um ou outro pastor. A maioria é de pastoras. Aí os professores daqui foram lá, né, treinamento, ensino bíblico. O que aconteceu? Choque, né? Choque. Então, não foi tão bem recebido, porque, obviamente, foi se ensinar a doutrina de que os pastores devem ser homens, não por machismo, mas porque o Senhor ensinou assim na Bíblia, que as mulheres têm maravilhosos ministérios na Igreja de Jesus, muito importantes, por sinal, mas aos homens foi destinada essa função de serem os pastores. E isso não foi bom. Percebe? Missionário ensinou errado, fica errado décadas. Por isso eles têm que estar muito bem preparados. Paulo e Barnabé perceberam o erro e contenda. Não pouca discussão. Foi um negócio pesado e eles foram enviados pela igreja de Antioquia, com membros da igreja de Antioquia, para estar lá em Jerusalém, para falar com as autoridades da época, no caso, apóstolos e pastores da igreja de Jerusalém. Afinal de contas, Antioquia era uma igreja nova, recém-criada. Jerusalém já tinha mais tempo, né? Os apóstolos estavam lá, eles recebiam a revelação de Deus, então eles tinham que resolver essa questão. A palavra do apóstolo seria decisiva. Vimos que houveram vários concílios na igreja, né, no nosso último estudo, e aqui, depois desse nosso estudo até o verso 5, a partir do verso 6, nós vamos analisar o primeiro concílio da igreja cristã, onde a igreja se reuniu para tratar de uma questão. Que questão? Uma questão doutrinária, a doutrina da salvação. Então, quando a igreja se reúne para ter dificuldades no sentido de atritos, é para tratar de questões doutrinárias. Aí a igreja, ela se posiciona firme e fica firme na doutrina. Mas, por questões de relacionamento, por questões culturais, ou questões assim, a igreja não deve romper sua comunhão. É um princípio muito interessante que a gente vai desenvolver ao longo desse nosso estudo. E então chegamos à segunda verdade, que a primeira é que a defesa da doutrina
é prioridade na igreja, certo? Houve dificuldade, houve rompimento de comunhão, mas a doutrina está superior à comunhão. E aqui a segunda verdade é que as doutrinas da graça, elas trazem alegria. Eles fizeram a viagem, na verdade, de Antioquia, da Síria, né, indo para Jerusalém, descendo. Enquanto eles iam passando, viajando, eles pararam, né, em outras igrejas, em outros povos. E eles iam falando tudo que Deus tinha feito através dele. As bênçãos da conversão dos gentios. Olha o que aconteceu no verso 3. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria. Eles passaram por toda a Fenícia, e a parte de Samaria, né, que ficava em cima ainda da província da Judéia na época. Fenícia tinha Tiro, Sidom, cidades muito conhecidas da época, que Jesus até curou uma mulher, né, que era fenícia, né? Então, o que é que acontece? Eles proclamaram a conversão que ocorreu em Chipre, em Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. Então, todas aquelas conversões, as multidões que queriam ouvir o evangelho, eles falaram aqui no verso 3, para aquelas províncias na Fenícia e Samaria. E narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então, todo mundo se alegrou por causa das conversões. As doutrinas da graça trazem conversões, a pregação do evangelho de Jesus, isso traz imensa alegria. Veja bem, né, os judeus convertidos, fariseus convertidos, estavam indo contra essa doutrina da graça, falando que é necessário circuncisão para a salvação. Se esse ensino pega nas igrejas, né, certamente a igreja ia definhar, ia perder a sua alegria. A alegria da igreja não está nas suas festas. A alegria da igreja não está na comunhão. Você pode até achar que a comunhão traz alegria. Não. A alegria da igreja está no servir ao Senhor Jesus Cristo. A doutrina que chegou até nós, e nós entendemos como devemos glorificar a Deus durante o nosso dia, durante a nossa semana, e essa comunhão com o Senhor nos traz o quê? Alegria. É uma alegria que vem de Deus. Aí vem a provação, vem a dificuldade, mas você está satisfeito porque você sabe que Deus é por você, que Jesus morreu na cruz pela sua vida. Então, quando você vem na igreja para a comunhão, você está alegre, né? Não é a comunhão que lhe trouxe alegria. Pelo contrário, você gerou alegria na comunhão porque Deus te faz alegre. Esses irmãos dessas províncias ficaram alegres ao ouvir o resultado da pregação das doutrinas da graça, da evangelização, da conversão dos gentios em todas essas províncias. Ficaram maravilhados. Eles não tinham esse conhecimento, e agora tem. Olha o verso 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. De novo, chegaram lá em Jerusalém agora, falaram tudo o que aconteceu em Atos capítulo 13 e Atos capítulo 14, que a gente não vai repetir aqui. E toda a igreja ficou alegre, apóstolos ficaram alegres, os pastores de Jerusalém ficaram alegres. Mais uma vez, a gente não sabe quando esses pastores surgiram aqui, exatamente, mas já haviam pastores em Jerusalém. Lá em Atos 6, só haviam apóstolos e diáconos. Em Atos 15, pastores. Se eles surgiram antes de Atos 6, não foi revelado. A gente não sabe, mas é o primeiro momento em que a gente vê pastores aqui. Presbíteros é uma palavra para pastores no Novo Testamento. E então, apóstolos, pastores, a igreja de Jerusalém ouviram o relato da conversão dos gentios ali e todos ficaram extremamente alegres. Importante destacar aqui uma síntese que ao longo da história da igreja foi feita sobre as doutrinas da graça, que estão sendo afetadas aqui. Estão sendo afetadas aqui pelo ensino errado dos fariseus, os judeus fariseus convertidos a Jesus. Não estamos questionando que eles não eram crentes, mas crentes que estavam ensinando algo extremamente errado na igreja. Então, o que a gente chama de doutrinas da graça, também é convencionalmente falado na história da igreja, principalmente depois da Reforma Protestante, de os 5 pontos do calvinismo. Esses 5 pontos, eles estão na Bíblia,
né, de capa a capa, e eles só nos ajudam a sintetizar a doutrina. O primeiro desses pontos é exatamente a total depravação. Palavra esquisita, depravação, mas que significa que todo o corpo do ser humano foi corrompido pelo pecado. Todo. Perceba que essa doutrina errada que estava sendo ensinada aqui, infelizmente, ela não ficou só aqui em Atos 15. A gente vai ver que eles resolveram esse problema, mas ela perdurou na história da igreja. Por quê? Porque é da natureza pecadora do ser humano não aceitar a graça de Deus. Então, no dia que a igreja cristã foi liderada por pessoas não crentes, a gente viu que muitos concílios foram convocados por imperadores romanos e não por pastores. O que foi que aconteceu? A igreja mudou de rumo e seguiu o ensino de salvação por obras, né? Não todas, mas uma das principais igrejas que foi a igreja de Roma na época, que era a igreja do imperador romano, e por conta disso, essa igreja se perdeu e se desvirtuou, e a gente sabe disso até hoje. Então, o grande estudioso, né, da palavra de Deus, mas que escreveu muita coisa errada, foi Tomás de Aquino, que é chamado teólogo, né, da igreja romana, e ele defendeu a ideia de que é possível o homem ser salvo por sua própria percepção das coisas. É o que a gente chama de teologia natural. O homem natural, pelas coisas naturais criadas, ele consegue conhecer Deus ao ponto de ser salvo por suas próprias decisões e obras. Daí surgiu a teologia de salvação pelas obras, né? A partir da igreja romana, igreja católica apostólica romana, certo? Então veja que o erro aqui de Atos 15, ele voltou lá na frente. E até hoje a gente tem aí uma igreja que não é igreja, mas que é extremamente corrompida, né? Prostituída, digamos assim, pelo pecado, por doutrinas erradas e práticas erradas que não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto das doutrinas da graça aqui é uma total depravação. Depois, a Bíblia fala muito da eleição incondicional. O que significa isso? Que Deus escolhe aqueles que vão ser salvos sem condição humana. Não depende do que você faz para você ser salvo. Não depende. Aí, naquele dia que eu criei em Jesus, que eu levantei a minha mão, ou que eu pedi para Jesus me salvar, não fui eu que quis? Sim e não, né? Foi você que quis, mas antes disso, lembre de Efésios capítulo 2, verso 1, né? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida. O versículo é o contrário, né? Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, um morto pede ajuda? O morto diz, me dê aqui um soro, um remédio. Morto está morto, já era. Jesus nos ressuscitou no dia da nossa conversão, ressuscitou o nosso espírito, nos deu vida. Isso aconteceu antes de você orar e pedir para ser salvo, antes de você clamar por salvação. O Espírito de Deus plantou uma fé salvadora em você, a partir da leitura dos textos sagrados, ou da audição da Bíblia Sagrada, e ali você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Não pense que foi você, com a sua inteligência, com a sua espiritualidade, com a sua justiça, que clamou a Jesus para lhe salvar, porque não foi, certo? Não foi. A eleição é incondicional. Não há condição humana para Deus escolher uma pessoa para a salvação. Foi pelo querer de Deus. Irmãos, só isso é suficiente para nós nos sentirmos extremamente felizes e alegres, porque nós não merecemos, e é por isso que as doutrinas da graça humilham o ser humano, porque temos que reconhecer, é bíblico reconhecer isso, não mereço essa salvação, não mereço a graça de Deus, e Deus me deu. Isso é fantástico. Então, tenho que entregar minha vida a Jesus. Esse entendimento não é humano. Os seres humanos entendem isso, mas discordam, rejeitam, não aceitam. Isso aqui é história, conversa. Mas os crentes em Jesus entendem, porque o Espírito de Deus abriu o nosso entendimento. À noite vamos estudar mais sobre isso em 1 Coríntios capítulo 2.
Terceiro ponto das doutrinas da graça é a limitada expiação. O que significa isso? Expiação se refere a Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus morreu na cruz somente por aqueles que haveriam de crer em Jesus. Só. Uma gota do sangue de Jesus na cruz não foi derramada em vão. Ele só morreu na cruz por aqueles que haveriam de ser crentes em Jesus. Ele morreu somente pelos que Deus escolheu. Não tem essa ideia. Jesus morreu por toda a humanidade e alguns foram escolhidos. Não, porque o sangue de Jesus ele é eficaz. O sacrifício de Jesus ele é eficiente. Se Jesus morreu por uma pessoa, ela vai ser salva. Acabou-se. Então não parte do ser humano, como se estivesse no self-service, escolher o menu. Vou escolher aqui, se eu quero o sangue de Jesus ou se eu quero a obra das trevas. Não existe isso. O sangue de Jesus ele não é para ser escolhido pelo ser humano. Entende? Não é. Então, Jesus morreu especificamente por mim e por você que creu em Jesus Cristo. Como nós somos especiais, não é verdade? Como Deus nos colocou num lugar especial que nós não merecemos estar. Isso é incrível. É maravilhoso, isso deve nos trazer alegria constante. Quanto mais você lê sua Bíblia, procurando essas verdades que estão aqui, você vai ficar maravilhado, realizado, extremamente feliz, porque o Senhor, Criador do céu e da terra, dedicou o amor dele a você, especificamente, que crê em Jesus. Quarto ponto das doutrinas da graça é a irresistível graça, ou seja, ninguém resiste à graça salvadora de Deus. Ninguém. Estava até falando hoje de manhã, né, com a irmã sobre a salvação e a gente conversando, né, que a pessoa, muitos de nós não queriam crer em Jesus. Eu não queria crer em Jesus. Eu não queria crer em Jesus. Eu não busquei Jesus. Eu não queria esse negócio de crente. Realmente eu não queria. Mas é irresistível. Quando Deus chama, a pessoa tem que crer. Ela não consegue escolher não crer em Jesus. É irresistível. Por isso, você não se preocupe. Se você for pregar o evangelho, você não precisa ter uma grande argumentação. Você não precisa fazer um seminário teológico para pregar o evangelho. Você precisa crer no que você aprende na igreja, lê na sua Bíblia em casa. É suficiente, é mais do que suficiente para você pregar o evangelho para uma pessoa. Pregue o evangelho. O resto Deus faz. É simples. Não depende de eu pregar o evangelho, não depende de você pregar o evangelho, certo? Depende de Deus agir. A graça é irresistível. Ninguém aqui conseguiu resistir à graça de Deus. E se alguém vai se afastando do caminho do Senhor Jesus Cristo, de duas uma. Ou está muito confuso por conta dos pecados, ou nunca creu no Senhor Jesus, porque a graça de Deus ninguém rejeita. Ninguém rejeita o sangue de Cristo. É algo sobrenatural e maravilhoso. E por fim, a perseverança dos santos, é os 5 pontos dessas doutrinas da graça. Perseverança dos santos é que o crente vai perseverar até o fim da sua vida, ou até a volta de Jesus, em fidelidade a Deus. Por quê? Porque quem sustenta essa pessoa é Deus. Essas 5 doutrinas básicas estão na Bíblia Sagrada. Foram ensinados pelos apóstolos, pelo Senhor Jesus Cristo. Desde o Antigo Testamento também isso foi ensinado. Quando chega um judeu fariseu dizendo: Jesus salva, mas tem que se circuncidar pela lei de Moisés. Então, ele ataca todas essas 5 doutrinas aqui. O sacrifício de Cristo não é suficiente, tem que ter uma obra humana. Não sou completamente pecador porque uma obra humana me leva a Deus, percebe? Vai ferindo todas estas doutrinas. E isso acaba com o fundamento da fé cristã. As doutrinas da graça trazem extrema alegria. Alegria pela conversão, alegria por viver na doutrina. O crente, ele é uma pessoa alegre. Não estou dizendo que você tem que estar o dia todo rindo. Temos as dificuldades, temos os sofrimentos, temos as provações, mas o Senhor nos conforta, o Senhor nos consola, temos o Senhor por nós e nós podemos estar satisfeitos baseado na fé do Senhor Jesus Cristo. E então chegamos no última verdade aqui,
desses 5 primeiros versículos de Atos 15. O legalismo afeta negativamente a doutrina da salvação. E é o que a gente vê no verso 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Eles haviam crido. Eram crentes em Jesus. Aqui a gente não está condenando. Eles não eram crentes, eu acho que não era. Eles haviam crido. Para todos os efeitos, eram crentes em Jesus. Mas estavam muito amarrados ali à tradição da lei de Moisés. Eles não perceberam que houve uma mudança, como eu posso dizer, eu quero usar a palavra cósmica, né? Uma mudança cósmica do plano de Deus. E houve uma mudança planetária do plano de Deus aqui. Em que sentido? Não é que o plano de Deus mudou, mas quer dizer que já estava programada esta mudança, certo? Não é que Deus errou e mudou o plano, não. Mas é que no plano perfeito, isso já estava programado. Que mudança? Israel deixa de ter a preeminência de ser o povo de Deus, que leva o evangelho aos perdidos, e o Senhor institui um novo povo, chamado igreja. Na verdade, o nome, se a gente não usasse essas terminologias, o nome seria Assembleia. Por isso que o nome Assembleia de Deus é muito bíblico. Para uma igreja, né? É um nome muito bíblico. Assembleia de Deus. Porque o nome igreja é Assembleia. E é de Deus. Talvez a gente crie uma nova denominação. Assembleia de Cristo. Eu acho que essa ainda não criaram. Já tem? Pegaram minha ideia, né? Não, eu que tive a ideia atrasada. Mas eu tenho uma teoria, um parêntese aqui, é que as igrejas que têm os melhores nomes, os mais bíblicos, parece que são as que menos são bíblicas, né? Porque depois você pensa em o nome das igrejas e a Igreja Batista comunica o que hoje? Não tem mais controvérsia de batismo assim, né? Quem batiza pingando água vai para um canto, quem batiza biblicamente vai para outro canto. Não é mais uma controvérsia relevante nos dias de hoje, já foi resolvido, digamos assim, ou seja, não comunica muita coisa. E principalmente porque as igrejas batistas hoje, elas perderam muito, né, a sua identidade. Muitas igrejas batistas perderam a sua identidade e deixaram de seguir o caminho. Está tudo muito bagunçado nos dias de hoje. Não estou dizendo que a gente vai mudar o nome da igreja não, irmão, só para a gente refletir. Não fiquem assustados, certo? Essa igreja batista Manancial até a volta de Jesus. Mas o importante é que nós entendamos que esses eram irmãos, saíram de dentro da igreja de Antioquia e começaram a apresentar esse ensino. Por maldade? Não necessariamente. Não é porque eles disseram, vamos prejudicar a igreja. Não. Na cabeça deles, eles estavam fazendo a coisa correta. Eles estavam seguindo o evangelho. Porque eles não entenderam que mudou. Velha aliança e agora é nova aliança. Eles não entenderam isso. Não caiu a ficha. Velha aliança, nova aliança. E muitas igrejas até hoje não entenderam isso. Isso é muito importante. Muitas pessoas até hoje não perceberam a essência da igreja e procuram viver uma igreja como se estivesse no Antigo Testamento, que não tem igreja, guardar a lei dos alimentos lá de Levítico 11. A igreja não precisa guardar isso, certo? Agora, é bom ter uma boa alimentação, mas não precisa guardar a lei de Moisés com relação a isso. Como também não precisa guardar a lei de Moisés com relação à circuncisão. Não é necessário isso para o povo de Deus, hoje chamado igreja. Na verdade, a igreja ela tem mais atividades e tarefas espirituais no sentido de serem imateriais, invisíveis, do que tarefas visíveis. Então, porque no Velho Testamento é muito simbólico. Tem um tabernáculo, tinha que ser daquele jeito. O templo tinha que ser daquele jeito. O sacrifício tinha que ter toda uma ordem. A túnica do sacerdote levítico tinha que ter todo um sentido de existir ali. Não podia fugir do modelo que Deus revelou. Quando chega na igreja, não tem nada sobre a roupa dos sacerdotes, até porque todo crente é um sacerdote em Jesus Cristo. Não tem nenhuma descrição sobre o templo dos cristãos, porque os cristãos são o próprio templo. Cada crente é o templo do Espírito Santo. Ou seja, muda muita coisa. Os princípios são os mesmos, mas a forma mudou. O judeu não entendeu isso.
Ele não largou a velha aliança. Esse é um problema. E esse problema acontece de geração em geração. Hoje, por exemplo, tem pastores que consideram santidade você trazer sua Bíblia de papel. Isso é santidade. Então, se você veio só com seu celular ou um instrumento aí digital para ler sua Bíblia, não, isso é pecado. Por quê, irmãos? É porque esse pastor quer o mal da igreja? Não. É porque é a tradição. E ele acha que isso é santidade. E não é. Né? É até melhor você estar com um celular e ler sua Bíblia, porque você não anda com a Bíblia de papel para todo canto, anda? Não, até porque é grande, né? Mas o celular você anda para todo canto. Então você está numa fila, você está num local que você tem que esperar, lê sua Bíblia no celular. Só não pode, na hora dos cultos, usar o celular para passar mensagem, certo? Não pode. É pecado. É pecado. Sabe por quê? Porque aqui você tem alguns minutos, como igreja, para dar atenção às coisas do Senhor. Aí, nesses poucos minutos, que são poucos, irmãos, são muito poucos, tudo bem que domingo de manhã são 2 horas, mas à noite é menos ainda. E aí você vai passar mensagem, né? Tem sentido. Esquece o celular. O meu celular, não sei onde é que está. Se alguém me ligar agora, perdeu. Porque eu estou ocupado. Né? E quando você estiver fazendo seu devocional, esqueça em casa, esqueça o celular. O celular é muito útil, mas a gente não pode ser escravizado pelo celular. Então, a hora do culto é a hora do culto, certo? Salvo exceções, né? Que tem irmãos que têm uma profissão que tem que atender, né, emergências de risco de vida. Aí é compreensível. Mas se você não está dentro dessa atividade, então você esquece ali o seu celular. Certo? E foque no culto. Tem exceções, certo? E aí, essa é a ideia, não vamos ser legalistas, né? Tem exceções. Se é um risco de vida ou morte, né? Se é um risco de vida ou morte, você está esperando uma mensagem porque tem uma pessoa que depende de você para viver, então fique o seu celular atento ali, obviamente, vá para o seu culto, fique ali, né? Mas se não é isso, nem nada tão sério quanto, se dedique ao Senhor. Esse momento é simples, mas é todo especial para a glória de Deus. Então, o legalismo, o que é o legalismo aqui? Que traz problemas para a doutrina. O legalismo é exatamente trazer leis, no caso aqui, a lei de Moisés, como objeto de salvação. Pronto, isso é o legalismo. Ser salvo pela lei de Moisés. Esse termo se modificou ao longo da história da igreja, ao ponto de alguns entenderem que os crentes são salvos baseado em sinais externos. Por exemplo, eu vou usar esse exemplo porque ele é muito bom. Só pode vir para o culto, o crente é crente se ele for para o culto de terno todo domingo, manhã e noite. Aí você é crente. Se não for de terno, não é crente. Isso é legalismo. Você está entendendo? O terno faz uma pessoa crente? Não. Aí tem um extremo. Qual é o extremo do legalismo? Libertinagem. Não vou usar nem liberalismo para não confundir com a teologia liberal. É a libertinagem. Então eu posso ir para o culto de camiseta e short. Depende. Não pode, não é legal, né? Então só é crente quem usa calça? Também não estou dizendo isso, certo? Aí cada um, à luz do Espírito Santo, vai entender que é necessário a gente chegar diante de Deus, né, de uma maneira coerente para a glória do Senhor nosso Deus. Mas temos que ter cuidado, porque de geração em geração dentro da igreja criam-se costumes que parecem legalismo, e isso mata a igreja, porque o crente ele começa a seguir normas e não a obedecer a Deus. É diferente. Você pode seguir normas e não obedecer a Deus. Crentes que seguem todos os rituais e todas as normas da igreja, mas não perdoam, por exemplo, né? Mas não oram, mas não conhecem a Escritura e assim por diante. Então, outro detalhe interessante é que esses judeus fariseus, eles eram os mais estudiosos na Bíblia Sagrada, certo? Eles eram os que mais conheciam o Antigo Testamento.
Então, normalmente, eles eram autoridades nas igrejas. Por exemplo, quem era o pastor da igreja de Jerusalém no momento do concílio de Jerusalém? Tiago, um judeu. Normalmente, os pastores eram judeus. Ou os judeus nas igrejas, eles convertidos, claro, né? Eles eram os que tinham grande autoridade ali. Olha então, Mateus 5,17, para nós entendermos um pouco mais sobre essa questão da lei e do povo de Israel naquele momento. Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, Jesus não veio pegar a lei de Moisés e jogar fora. Jesus veio cumprir o que a lei de Moisés dizia. Cumprindo a lei de Moisés, Jesus poderia ser o sacrifício pelos nossos pecados. A lei de Moisés salva? Salva. Se você cumprir todos os 613 mandamentos. Se você cumprir os 613 mandamentos da lei de Moisés durante toda a sua vida, você será salvo. Alguém consegue? Não. Jesus conseguiu. Ele consegue, porque ele é perfeito, ele não tem pecado. Então, nesse sentido, ele se torna o homem perfeito para nos salvar, sacrificando-se na cruz pelos nossos pecados. Então, Jesus aqui, ele está mostrando que a lei vai passar, mas não quer dizer que a lei não presta. A lei revela Deus, a lei de Moisés revela o caráter de Deus, mas esses princípios da lei vão estar no Novo Testamento, mas nem tudo da lei a igreja deve seguir. Aí lá em Hebreus 8,13, sobre a lei de Moisés, nós lemos: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Está falando de quê? Da lei, da aliança. Deus fez uma aliança com Israel, velha aliança. Deus fez uma aliança em Jesus Cristo com a igreja e a humanidade dos convertidos, é a nova aliança. Então, a velha, Deus chegou a nova, a outra está antiquada. Ela vai desaparecer. Não é mais para se circuncidar, não é para guardar as leis dietéticas lá de Levítico, não é para apedrejar um filho rebelde. Sabia que tinha isso na lei de Moisés? Filho rebelde, adulto, se ainda está com os pais e não obedece aos pais, deveria ser apedrejado. Olha, a lei de Moisés era bem rígida. Hoje ninguém vai apedrejar um filho, óbvio, né? Não tem sentido isso, mas o princípio existe. Qual o princípio? Deus odeia filhos rebeldes. Deus não se agrada de filho desobediente. Deus não se agrada. Tanto que era pena de morte. Era um pecado terrível. Pena de morte. Tinha pecados que não era pena de morte, mas outros, pena de morte. Vê como isso é grave. Então, esse princípio existe hoje. Se é um filho rebelde, filho desobediente aos seus pais, se cuide. Porque esse é um pecado gravíssimo aos olhos de Deus. Mas não precisa mais apedrejar. Hebreus 10, verso 1, sobre a lei de Moisés. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Então, o que era a lei? A lei era uma sombra do que viria na frente. E o que viria na frente? Jesus Cristo, a nova aliança. Então, a lei de Moisés é uma sombra. Os princípios estão lá, mas ela apenas aponta para o que é real. Você está em pé, a luz bate em você, forma uma sombra. A sombra é você? Não, é uma projeção de você. Da mesma forma, a lei era uma projeção do que viria a ser na nova aliança e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E especificamente aqui nesse capítulo ele fala do sacrifício. Eles sacrificavam diariamente cordeiros, né? Esses cordeiros retiravam o pecado do povo? Não. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, esses cordeiros sacrificados na velha aliança eram símbolos do que Jesus viria a fazer no futuro. Eles não era mágica, não era místico, nada disso. Eram simbólicos. Quando Jesus veio, não foi mais necessário sacrificar os cordeiros. E é por isso que quando Jesus é crucificado, o véu do templo se rasga
que não era um véu. Véu para nós é um tecido fino. Ali eram várias camadas de cortina grossas, de pele, de tecido grosso, que separava o santíssimo lugar do santo lugar. Quando aquilo se rasga, acabou essa distância, acabou não, diminuiu a distância entre o homem e Deus. Lembra, na velha aliança, se o sumo sacerdote, ele só podia entrar uma vez no ano, no dia da expiação, segundo Levítico 16, lá no santíssimo lugar, para aspergir o sangue sobre o propiciatório, que era uma tampa de ouro em cima da arca da aliança. Ali no propiciatório, que era uma tampa de ouro, tinha uns anjos querubins voltados um de frente para o outro, simbolizando o trono de Deus na terra. Ali era o trono de Deus na terra, e o sangue aspergido era o sangue de Jesus. Não era o sangue de Jesus, era do Cordeiro, mas simbolizava o sangue de Jesus. E a palavra propiciatório, que é uma palavra complicada, significa o quê? Apaziguar a ira de Deus. Então, quando o sangue do Cordeiro era jogado sobre a tampa daquele baú, o símbolo era o sangue do Cordeiro apazigua a ira de Deus sobre o pecado. Isso aconteceu com Jesus na cruz. Quando Jesus foi crucificado, o véu se rasga, pronto, agora o homem está mais perto de Deus. Não precisa mais da velha aliança. Todo crente é um sacerdote. Cada crente é um templo do Espírito Santo de Deus. Podemos orar diretamente ao Senhor. Não precisa orar no templo. Percebe? Então, isso trouxe mais intimidade ao povo de Deus, que a velha aliança não tinha. O judeu não captou tudo isso. O judeu crente, ele estava absorvendo essas questões. Por isso houve esse choque, e por isso muitos judeus crentes disseram, Paulo e Barnabé pregaram bem, mas esqueceram um detalhe. Vamos revisar. E eles foram, provavelmente, em Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, repregando o evangelho. Paulo teve que desfazer tudo de novo, né, explicando. Porque, ainda bem que, por isso que Paulo era um rabino também, um judeu fariseu muito bem quisto, isso deu mais autoridade para ele ensinar o evangelho da maneira correta. Perceba então, tudo isso nos mostra como era grave aquele problema. E por fim, a Epístola aos Gálatas, ela foi escrita exatamente por causa desse problema. Ela é escrita exatamente pouco tempo depois aqui dessa situação. A Epístola aos Gálatas, a Galácia, né, havia uma Galácia do Norte e a Galácia do Sul. A Galácia do Sul se identificava com Icônio, Listra e Derbe. Aquela região ali, Antioquia da Psídia, era a Galácia do Sul. E Paulo, quando escreve a Epístola aos Gálatas, é para ensiná-los, né, aquela região, contra o erro doutrinário que estava entrando ali. Vamos ler Gálatas 1, verso 6, só para ter o entendimento mais apropriado aqui. Gálatas 1, 6 diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ele ficou admirado. Acabei de pregar o evangelho para vocês, vocês acabaram de se converter a Jesus e estão indo para outro evangelho? Isso me admira. Como é que pode? Ele estava indignado aqui. Estava indignado. Como agora vocês creem na circuncisão? Como agora vocês creem no guardar a lei de Moisés para ser salvos? Me admira essa situação tão depressa. Acabaram de receber o evangelho, já estão voltando para um evangelho que é outro evangelho, que é um evangelho errado. É o evangelho das obras. Olha o verso 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Estão perturbando. Então, veja, é mais uma defesa da sã doutrina aqui, porque aquelas igrejas recém-plantadas, elas agora estavam sofrendo um ataque interno de crentes, mas com um viés errado aqui, ensinando uma doutrina errada, um outro evangelho pernicioso. Certo? E ainda diz mais, verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, que quer dizer, seja maldito, amaldiçoado por Deus. Então, isso era muito grave. E, irmãos, quando alguém prega teologia da libertação, teologia da prosperidade, isso é outro evangelho.
certo? Não é nem salvação por obras. É um evangelho sem salvação. Porque eles não falam de salvação. Eles falam só de bens do tempo presente, resolução de problemas, ter uma vida tranquila. Nem de salvação, muitas vezes, é pregado nas igrejas da prosperidade. Então, é pior do que um outro evangelho, é uma ausência de evangelho. E o verso 9 diz, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Lucas não colocou esse pensamento de Paulo, lá em Atos 15. Por sinal, nós vamos estudar no próximo domingo os 3 discursos, não sei se vai dar para ver os 3 discursos das autoridades naquela época para resolver o problema aqui no concílio. Primeiro fala Pedro, o chefe dos apóstolos, depois fala Paulo e Barnabé, os missionários, e por fim fala Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém. E a gente vai ver que Pedro tem um longo discurso, Tiago tem um longo discurso, e Paulo e Barnabé só um versículozinho. Eles nem falam muito. Devem ter falado no dia, mas registrado na Bíblia é muito curto. Talvez porque Paulo era bem efusivo e ele não ia trazer, talvez, muita união ali naquele momento. Mas de tudo isso, nesses 5 versículos que preparam para o concílio de Jerusalém, nós aprendemos que devemos lutar pela sã doutrina. A defesa da sã doutrina é prioridade numa igreja. As doutrinas da graça trazem alegria. A gente viu quando eles vieram na viagem falando das conversões, só que o legalismo afeta negativamente a doutrina da salvação e, consequentemente, vai trazer muita tristeza, o legalismo dentro da igreja de Jesus. Então não tem nada de obras que leve alguém a ser um crente em Jesus. Na verdade, é pura graça de Deus. Vamos orar ao Senhor para que Deus nos motive e anime a vivermos na sã doutrina e a pregarmos o genuíno evangelho que diz que não tem nada humano que nós façamos para ser salvos. É Deus quem realmente nos salva e nos transforma pela graça dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje, estarmos aqui reunidos nessa manhã maravilhosa para te adorar, para falar da tua palavra. Senhor, são muitos desafios, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira e vários outros dias da semana, ao ler a tua palavra, percebemos que são muitos desafios. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos anime, nos motive a perseverar até o último dia, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Capacita-nos, Senhor Deus, a viver para honrar e glorificar o nome do Senhor. Que sejamos, ó Pai, proclamadores do teu genuíno evangelho, o evangelho da graça, que exalta o nome do Senhor e humilha o ser humano. Mostra que precisamos de ti, dependemos do Senhor. Sem o Senhor, não temos condição, ó Pai, de ter uma vida santa e uma vida que te agrada. Nos dá a firmeza nessas verdades. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe.